Olá, alunos, sejam bem-vindos para mais um vídeo de aula do livro Trilhas, módulo 4, capítulo 10, páginas 108 a 113. Nós vamos ver outro polígono, que são os quadriláteros. Além dos triângulos, os quadriláteros também são polígonos que observamos com frequências no cotidiano. E aí que eles nos apresentam um caso, um banco, assento do banco, pode ser uma mesa, tela do aparelho do celular, do notebook, um livro. Complete. Um quadrilátero possui, eu posso observar aqui, que ele tem quantos lados? Tem 4 lados, Desculpa, 4 lados. Ele também tem 4 vértices também, 4 vértices. E quantos ângulos internos, que é essa parte aqui, Que eu vou fazer aqui nesse aqui. O ângulo aqui, quantos ângulos internos que é? São 4 também. Observe a seguir a representação de um quadrilátero e alguns de seus elementos. Esse aqui ele definiu aqui como quadrilátero ABCD. Os lados são esse aqui de A a B, o lado BC, o lado CD e o lado AD. Os vértices são os pontos aqui, os encontros dos segmentos, o vértice B, vértice C e vértice D. E os ângulos internos, que ele apresenta aqui com o circunflexo em cima da letra. Aqui o ângulo A, que ele mostrou, desenhou aqui com esse azul mais escuro, B, o ângulo B, ângulo C e o ângulo D. Observe alguns quadriláteros na malha triangular. Tem o triângulo aqui, o quadrilátero A, quadrilátero B, C e o D. Qual desses quadriláteros possuem 2 pares de lados opostos? Olha aqui, o B. Eu tenho 2 lados aqui, são os meus lados opostos paralelos. Eu tenho um aqui na figura B e 2. Então, na figura B aí eu tenho 2 pares de lados opostos. 2 pares. Outra figura aí é a figura C, Eu tenho aí 2 lados, aqui eu tenho um lado paralelo e o outro também está paralelo, Então eu tenho 2 lados. Então eu tenho o quadriculado C, quadrilátero C. Qual desses agora sobrou só 2, quadriláteros que possuem um par de lados opostos, só um lado. Aqui, no quadrilátero A, eu tenho só um lado oposto, um lado paralelo oposto. Nesse aqui não está paralelo, esse aqui está na diagonal, Esse aqui vai para o outro lado, Vai para cá, ele segue reto, E esse aqui vai abrindo. Na letra D eu tenho 2, na letra D eu também tenho 2, só tenho aqui esse lado, um par, de lados opostos paralelos, mas esse outro lado aqui oposto, ele não está paralelo, Então aqui, esse aqui segue reto, E esse aqui já vai abrindo aqui para o outro lado, então não são paralelos. Então, A e D possuem apenas um par de lados opostos paralelos. De acordo com suas características, um quadrilátero pode ser classificado em trapézio, ou seja, um quadrilátero pode ser um trapézio ou paralelogramo. O trapézio, ele me diz que possui apenas um par de lados opostos paralelos, então ele precisa ter só um par aí, de lados paralelos. O paralelogramo possui 2, o paralelogramo é um quadrilátero que possui 2, aqui é só um, o trapézio. 2 pares de lados opostos paralelos, Na malha quadriculada da página anterior, os quadriláteros B e C são paralelogramos, E os quadriláteros são A e B e C são paralelogramos e os quadriláteros A e D são trapézios. Por que o A e D são trapézios? Porque possuem apenas um lado, um par de lados opostos paralelos. B e C não, possuem 2 lados opostos paralelos. Desenhe seu caderno um quadrilátero que não seja paralelogramo nem trapézio, Porque ele diz aqui que existem quadriláteros que não são paralelogramos e nem são trapézios, são conhecidos como trapezoides, ou simplesmente quadriláteros. E aqui eu puxei na internet aqui para mostrar para vocês o que é um trapezoide, Que as características indicam também que tem 2 diagonais e 4 vértices, que a soma dos seus ângulos inferiores, o resultado é 360. Então, aqui o significado
de trapezóide, né, do vocabulário grego, chegou ao nosso idioma como trapezóide, um termo que se usa na geometria e na anatomia, né, que também nós vamos ver a seguir na anatomia aqui, que mostra aí o trapezóide, né, no nosso corpo, né, no corpo humano. Enquanto conceito geométrico, um trapezóide é um quadrilátero de tipo irregular que carece de lados paralelos. Então vamos lá para geometria no corpo humano. Você sabia que há trapézio e trapezóide no corpo humano? Curiosamente, temos em cada mão um osso que recebe o nome de trapézio e outro, ao lado deste que se chama trapezóide. Eles fazem parte da articulação da mão e dos dedos e ficam próximos ao pulso. Aqui mostrando ó, o osso trapezóide, né, que ele não é certinho, né, e o osso do trapézio. Além desses ossos também o músculo trapézio localizado na parte superior da coxa, que é essa daqui, né, que ele está mostrando, que tem como uma das funções elevar a escápula, né, que a gente chama de pá aqui na nossa coxa, né, na parte aqui que nós chamamos de pá. Um osso grande e achatado que fica com a clavícula, permite a união de cada braço ao tronco, né, a nossa, que nós conhecemos aí popularmente como pá. Primeiro, classifique os polígonos a seguir em paralelogramo, né, ou trapézio. Então, vamos lá para a letra A. Letra A é um trapézio ou um paralelogramo? Ele tem aqui dois lados paralelos, ele tem um lado aqui, ó, um par de lado paralelo, mas esse lado aqui, ó, não é paralelo, tá vendo? Esse tá indo para um lado e aqui tá indo para o outro, ou seja, ele é um trapézio. Na letra B eu também tenho aqui, ó, esse lado aqui está paralelo a esse, porém esse outro lado aqui, ó, não está. Então também tem um trapézio. Na letra C eu tenho um par de paralelos e outro par aqui, ó. Então eu tenho um paralelogramo, né? Ou seja, eu tenho dois pares, né, dois lados aí paralelos, opostos paralelos. Na letra D eu tenho aqui, ó, esse lado está paralelo com esse, porém esse aqui, ó, não está, então é um trapézio. Na letra E esse lado está paralelo a esse, e esse outro aqui, ó, está paralelo aqui a esse aqui também. Então eu tenho aí o que é um paralelogramo. Novamente na letra F eu tenho um par de paralelos, tenho dois aqui do outro lado, então eu tenho um paralelogramo também. Na questão 2, a figura ao lado destacada em vermelho é um paralelogramo ou um trapézio? Eu tenho aqui, ó, um par de lados opostos paralelos, e aqui eu também tenho lados opostos paralelos. Então eu tenho um paralelogramo. Questão 3. Alguns paralelogramos, ó, vai receber outro nome, né? Tem características particulares e recebem nomes especiais. Tem um paralelogramo retângulo, que possui todos os ângulos deles internos, retos, ou seja, com 90 graus. O losango possui todos os lados com a mesma medida. O quadrado possui todos os ângulos internos retos e todos os lados com a mesma medida. Ou seja, no retângulo, os lados não têm a mesma medida, todos os lados não têm a mesma medida, né? Que você vai diferenciar aqui do quadrado, né? E aqui o losango possui os lados com a mesma medida, porém não tem 90 graus, né? Ele não, o que vai diferenciar o losango do quadrado, né? Porque ele está dizendo que os lados têm a mesma medida, vai diferenciar porque ele não, os ângulos dele não medem 90 graus, né? Então o quadrado ele também pode ser classificado como retângulo, pois possui os ângulos internos de mesma medida, né? Assim, e como losango, pois todos os seus lados têm a mesma medida, ou seja, eu posso dizer que um quadrado pode ser um losango. É a mesma aquela coisa, a mesma ideia lá do triângulo, né? Mas um losango não pode ser um quadrado, né? Por quê? Porque os ângulos deles, não me diz aqui que o ângulo dele tem 90 graus. Volte à atividade 1 e classifique os paralelogramos em retângulo, losango ou quadrado, né? Ele pede para você. Então, lá o C, né? Quando você olha aqui na letra C, ó, pelas bolinhas você vê que 1, 2, 3. Cada lado, ó, tem 1, 2, 3.
tem aí a mesma quantidade, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Na letra C, ele tem aí um quadrado, né? Os lados com a mesma medida. Na letra F, eu tenho aí um retângulo, né? Porque os ângulos medem 90 graus, porém as medidas aqui dos lados não são iguais, né? Você vê aqui pelo tamanho. Aqui na letra E é um losango, né? Porque também aqui, se eu for medir, os lados vão possuir a mesma medida, os lados, né? Então, eu tenho aí um losango. Você pode utilizar a régua aí para estar medindo os lados e estar classificando. Questão 4. Primeiro aí eu tenho um losango, né? Você também pode utilizar a régua ou medir com o transferidor para saber quanto é aí o ângulo deles, né? Se o ângulo é reto. Eu tenho um losango, pode medir também os lados e ver se as medidas são iguais. Na próxima figura eu tenho um retângulo, porque os ângulos medem 90 graus, porém os lados não são. Ah, você não podia ser um quadrado? Não, porque acho que se você for medir aí, os lados não têm a mesma medida. Aqui eu tenho um losango, também seguindo o conceito de losango, possui todos os lados com a mesma medida. Aqui eu tenho um quadrado, porque os lados têm a mesma medida e ângulos de 90 graus internos. Aqui eu tenho um quadrado também, porque os lados medem iguais, né? E também aqui eu tenho ângulos de 90 graus. E o próximo aí eu tenho um retângulo, porque os ângulos são 90 graus, porém as medidas aqui não são iguais, né? Eu tenho aqui dois lados paralelos de mesma medida, e o outro oposto aqui, o outro lado paralelo, tem outra medida menor. Questão 5. Observe a figura ao lado e responda as questões. Quantos trapézios há aí nessa questão? Tá? Há 2 trapézios, né? Eu tenho esse aqui, ó. Seguindo essa linha aqui, eu tenho um trapézio desse lado, ó. Né? Um trapézio aqui. E o outro aqui desse lado aqui, ó. Outro trapézio. Tá vendo, ó? Então, desse lado aqui eu tenho 2 trapézios. Eu tenho 9 triângulos e 2 paralelogramas. 9 triângulos por quê? Que eu tenho 1, ó, 2, 3, 4, 5. Aqui forma outro, ó, 6, desse lado aqui, ó, 6, né? Aqui eu posso dizer que tem esses 2 triângulos aqui, ó, forma um triângulo. Então, 6, né? Aí, 7 aqui, ó, que é que também forma outro triângulo, né? 7. E também do outro lado, ó, 8, 9, tanto desse lado como o lado aqui, ó, também forma 9. 2 paralelogramas, que é o quadrado aqui da carta, né? Como se fosse uma carta, né? Um envelope. Eu tenho aqui esse paralelogramo e aqui um outro que me lembra um losango aqui, ó, né? Essa parte aqui, juntando esses 2 triângulos aqui, eu tenho outro paralelogramo. Vamos lá para a questão B. Sem tirar o lápis do papel e sem passar 2 vezes sobre a mesma linha, reproduza essa figura no espaço abaixo, ou seja, assim, lembra aí um envelope, né? Aqui é uma sugestão, mas alguém pode ter feito diferente também, mas é uma sugestão só. Eu tenho aí o início, vou começar aí na diagonal, né? Depois viro para a esquerda subindo, desço, aí vou para baixo, ó, para a direita, cruzo ao meio para a esquerda, depois volto para a direita, depois desço aqui, ó, para baixo aqui, ó, desço, né? E aí formei aí o meu, parecendo aí, lembrando aí um envelope, né? Pode também ter outra sugestão, de repente você começou do outro lado, né? Também é válido aí, se você fez de outra forma. 6. Novamente aqui utilizando uma régua, compasso e transferidor, né? Se você não tiver aí o compasso ou o transferidor, tentem fazer aí apenas com a régua, né? O desenho que ele propõe aí, né? Traçando o segmento de AB 5 centímetros, né? Usando o transferidor, você vai fazer um vértice aí que tem um ângulo, né? Com o vértice em A, né? Que ele quer dizer que esse ângulo aqui em A aqui é 60 graus, né? E depois você vai, quem tem um compasso, né? Coloca aí a ponta seca, né? Do compasso em A e risca 3 centímetros que você marcou aí com a régua, né? O compasso, e com a ponta seca do compasso em B. Vai mudar aqui, faz outra risco com 3 centímetros, né? Marca aí.
E depois com a ponta do compasso você vai para a letra C e faz uma abertura de 5 centímetros e faz outro risco. Se você não tiver, tentem representar aí esse desenho com a régua, né? Agora, utilizando régua, compasso, transferidor, desenhe seu caderno paralelogramo EFG. Ele dá aí essas medidas, né? Para você. Tentem fazer aí no caderno de vocês, seguindo essas orientações aí. Transformação de figura plana. Janaína usou uma máquina fotocopiadora para obter 3 reproduções da fotografia ao lado. Para cada reprodução que Janaína obteve, escreva se ela é do mesmo tamanho, uma ampliação ou uma redução da fotografia. Nota que aqui diminuiu, né? Então, eu tenho aí uma redução. Na segunda figura é o mesmo tamanho, ó, se você comparar. E aqui, ó, está maior, então eu tenho uma ampliação. Uma redução, uma ampliação tem o mesmo formato que a imagem original, e só que tem tamanhos aí diferentes, né? As imagens a seguir não têm o mesmo formato que a fotografia original utilizada por Janaína, portanto, não são ampliações nem reduções. Você observa aqui que a imagem foi como se fosse achatada, né? Então não tá a mesma imagem, que ela foi alongada aqui para cima, ó. Ela alterou a imagem, ó, quando ela puxou aqui para cima, ó, a imagem, né? Alterou, né? E aqui ela puxou assim para o lado, né? Ó, a imagem tá puxada para o lado, então não está representando a mesma figura. Então, nossa aula foi essa, alunos, espero ter ajudado vocês. Até o próximo vídeo, bom estudo a todos. Um forte abraço, fiquem todos com Deus.